município de Novo Mundo, audiência pública de prestação de contas, do relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre e do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre. Por motivo da pandemia, nós estamos fazendo essa audiência pública hoje em circuito fechado, que vai ser veiculada no site da Prefeitura no dia 12 de junho, a partir das 16 horas. Então, essa gravação está sendo feita agora, nós vamos fazer a apresentação das contas do ano de 2020, primeiro quadrimestre e segundo RREL. A obrigatoriedade da prestação de contas, ela está prevista na Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 48. Então, ela obriga que todo o gestor, periodicamente, faça as prestações de contas para a apresentação da população. A obrigatoriedade das audiências públicas está prevista na Lei Federal de Acesso à Informação, na Lei de Acesso à Informação Municipal e na Lei Federal de Carta de Serviço ao Cidadão. Quando que deve ser feita a audiência pública? No mês de maio, que é a apresentação do primeiro quadrimestre, nós deveríamos ter feito até 30 de maio, mas por conta da pandemia tivemos que fazer toda uma organização e estamos fazendo hoje, dia 12 de junho. Setembro é feito o segundo quadrimestre, que é a movimentação financeira do município até o mês de agosto, e o terceiro quadrimestre é feito em fevereiro do ano seguinte, onde pega toda a movimentação do exercício de janeiro até dezembro. Quais são os relatórios e os motivos que tem que se fazer audiência pública? O RGF, que é um dos motivos que nós estamos fazendo hoje, que é o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre, o RREL, que é o relatório resumido da execução orçamentária, no nosso caso hoje é do segundo bimestre, que pega de janeiro a abril, quando se tratar de PPA, Lei de Diretriz Orçamentária e Lei Orçamentária e outros assuntos que vá diretamente de encontro com o interesse do município, mas que demanda a contribuição financeira dos contribuintes. Por exemplo, um aumento de IPTU, uma coisa dessa natureza. Então tem que fazer audiência pública para discutir com a população. Nós vamos apresentar primeiramente aqui o RREL, que é o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, e o período é de janeiro até abril de 2020. Então nós temos ali a receita recebida entre janeiro e abril de 2020, a receita de impostos. Nós temos um valor orçado para arrecadação de 1.621.000 para o exercício, e o arrecadado para o exercício de janeiro até abril foi 352.079. Nós temos ali um índice de 21,72 e esse índice está assinalado em vermelho. Por que ele está em vermelho? Nós temos 6 bimestres no exercício. Como nós apresentamos a cada 2 bimestres, nós fazemos a apresentação, então o montante de 100% deveria ser dividido por 3. A partir do momento que eu divido isso por 3, eu tenho um percentual de 33,33. Então, quando eu atingir o 33,33, ele ficaria azul, porque eu atingi o objetivo. Quando ele estiver vermelho, é porque nós não atingimos o objetivo. Então, a partir dessa pequena informação, nós temos ali a nossa previsão de IPTU, 299 para o exercício. Nós arrecadamos até abril 63 mil, então está abaixo da perspectiva. Então nós arrecadamos 21,32%. ITBI também está bem abaixo. ISSQN, ele atingiu o objetivo, a nossa perspectiva era de 419 para o exercício, arrecadou 154 de janeiro até abril, então atingimos 36,97. Imposto de renda retido na fonte também não atingiu, e taxas, 163 mil, que era a perspectiva do município para o exercício, arrecadou 59,35. Então, a partir desse slide, observa-se que a primeira coluna é a nomenclatura do tributo, a segunda é o valor orçado, a terceira é o arrecadado e a quarta é o índice. Outras receitas próprias do município: rendimento de aplicação, uma previsão de 200 mil, não atingiu o objetivo. Distribuição de água,
230 mil, arrecadou dentro da perspectiva, 46,19. Contribuição de iluminação pública também arrecadou dentro do previsto. E outras receitas do município não atingiu o valor também. Se bem que é um valor bastante inexpressivo, mas não arrecadou. As transferências da União. Nós temos uma previsão para o exercício, de janeiro até dezembro, de arrecadar 12 milhões e meio de recursos da União. Nós arrecadamos 3 milhões e 308, ou seja, 26,47%, abaixo da perspectiva. Transferências do Estado. Nós temos uma perspectiva de 11 milhões e 995 para o exercício. Arrecadou 4 milhões e 161, pouquinho acima do valor mínimo previsto, que seria de 33%. Transferências públicas do Fundeb. A nossa perspectiva é de 44 milhões e 300 no exercício. Arrecadamos 1 milhão e 548, então 36,02%. Transferências correntes da União, as principais receitas da União. Então nós temos lá, FPM arrecadou 2.496, 31%, ITR 380 mil, a perspectiva arrecadou só 80 por enquanto, deu 21%, IOF, operações cambiais, né, e comercialização de ouro, 220 mil, arrecadou 34 mil, bem abaixo da perspectiva. E contribuição financeira do petróleo, 90 mil, arrecadou 146, então esse deu bem acima do valor previsto. Ele ficou subestimado esse valor no valor de 90 mil, porque antes os governos anteriores não estavam repassando esses recursos, passava muito pouco. E aí, no atual governo, a partir do ano passado, que começou a repassar uma porcentagem maior para os municípios. Por isso que o valor da arrecadação está menor, o valor estimado está menor que o valor arrecadado para o período. Mesma coisa o Fundo Especial do Petróleo, que também tem a mesma origem, recursos originário de exploração de petróleo. 55 mil orçado, 40 mil arrecadado. Então já arrecadamos 73,92%. A saúde, nós temos uma previsão para o ano de 2 milhões e 60, arrecadou 643 mil. Então não atingiu ainda o limite mínimo, que seria de 33,33%. A educação, 610 mil, também não atingiu. E na assistência social, nós temos uma previsão de 320 mil de arrecadação, que também só atingiu 18,97, ou seja, 60 mil. As principais transferências do Estado são ICMS, nossa perspectiva de arrecadar 11 milhões no exercício, arrecadou 3 milhões e 944, então deu 35,86%. O IPVA, esse é a previsão para o exercício, só que o IPVA, ele até junho, né? A partir de junho não tem mais IPVA, porque aí já venceu todo o prazo. Então, arrecadou 52%, 52,08%, está dentro da perspectiva. IPI, que é Imposto sobre Exportação do Estado, também arrecadou dentro da perspectiva. CID, que é Contribuição de Desenvolvimento Econômico, que é um tributo que é adicionado ao combustível, quase que atingiu o valor também. O FETAB nosso, a expectativa de 1,5 milhão para o exercício, arrecadou 34,94%. E a saúde, o Estado deveria nos ter repassado até hoje 110 mil, repassou 31,53%, ou seja, 103.935. A educação também, a arrecadação está bem abaixo. E a assistência social, a previsão do Estado é repassar 70 mil no exercício e passou 50.585 até abril, 72%. Nós temos aqui uma informação a respeito do Fundeb. O Fundeb, ele é um fundo que ele é contribuído, os municípios contribuem com as receitas específicas do Estado e da União em 20%, FPM, ITR, ICMS, IPVA. Então, sobre essas receitas, o município contribui com 20% para o fundo estadual de manutenção do magistério do Fundeb. Então, a nossa contribuição ali, a orçada, é 4 milhões e 7 mil. Nós contribuímos com 1.356.000.
E a nossa previsão de arrecadação ela é maior que a contribuição, porque nós temos quantidade de alunos proporcionalmente maior do que a nossa contribuição. Então, nossa previsão de arrecadação é 4.300.000. Nós arrecadamos 1.548.000 e recebemos ali 36,02%. Ou seja, nós recebemos 192.454 a mais do que nós contribuímos. Então, o nosso spread, que é a diferença entre aquilo que você paga com aquilo que você recebe, ele é vantajoso, porque nós temos maior quantidade de aluno. Existem alguns municípios que contribuem com mais e recebem menos. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente contribui com menos e recebe mais um pouco mais de 10%. As transferências de capital da União. O que são transferências de capital? São recursos que vêm para investimento. Então, nós temos algumas perspectivas de recursos para investimentos que não aconteceram ainda. Então, saúde, por exemplo, 275.000 não entrou nada, educação 90.000 não entrou nada, saneamento básico 165 também não entrou nada, e na infraestrutura nós temos uma previsão de 220.000, entrou 236, 240, ou seja, 100% da expectativa. E esses 236.000, ele vai ser para pavimentação asfáltica da rua Turmalina e Avenida José Fragelli, um pedaço de cada parte dessas ruas aí. O total do investimento é 286.000, 50.000 é contrapartida do município. A obra já está em andamento. As transferências de capital do Estado, essa aí nós tínhamos a expectativa de receber 550.000 no exercício e até agora não entrou nada. Só para detalhar aqui dos recursos da saúde, especificamente da nossa perspectiva de 2.060.000, entrou 643.000, vamos fazer o detalhamento dos recursos que entraram da saúde. FAB variável, a perspectiva de 500.000, entrou 49.000. FAB fixo, 250.000, não entrou nada ainda. Saúde bucal, 15.000, também não entrou nada. E veio uma série de recursos aí que o governo federal criou agora nesse momento de pandemia, alguns recursos para poder fazer frente ao serviço de saúde. APS desempenho, 18.000, esses valores nenhum deles estava previsto. Então, eles deixaram de mandar os recursos previstos, fizeram uma contraproposta e mandando esses outros recursos. APS informatização, R$20.000. APS per capita, 13.000. Capacitação ponderada, 173.000. Ações estratégicas, 30.960. E o incremento temporário na atenção básica no valor de 200.000. Então, o governo deixou de mandar um recurso, mandou outros, e na verdade, se somar isso aí, vai ser o mesmo recurso de manutenção que o município já recebia normalmente, mês a mês. Nós temos aí transferências da União para atender a pandemia, lá saúde, MAC, na verdade é a manutenção, né? A pandemia ali é porque é o período da pandemia, né? Então, saúde, MAC, 250.000, recebemos só 74.000, ou seja, abaixo da perspectiva. Vigilância em saúde, 70.000, recebemos dentro da perspectiva. Incentivo financeiro, 21%. E assistência farmacêutica, que é para aquisição de medicamento, R$18.000. Outros programas, entrou 37.239. Então, a distribuição inicial do nosso orçamento é essa aí, ó, R$35.000 prevista por orçamento do município. A prefeitura detinha um orçamento de 31.554, o fundo de previdência 2 milhões e a Câmara de Vereadores 1.446. Esse orçamento do município sofreu ajuste durante os meses de janeiro, fevereiro, março até abril. Então nós temos a previsão inicial e a previsão atual nossa ali. A prefeitura, o orçamento da prefeitura está hoje em 31.470, ele foi para 32.092. Ele sofreu um superávit de 572.000
e mais um incremento em 50 mil de excesso de arrecadação, que é uma previsão de recursos que o governo está mandando para atender o Covid. Mandou 2 parcelas já. O Fundo de Previdência manteve os mesmos 2 milhões e a Câmara de Vereadores, que tinha o orçamento de 1.446.000, teve um incremento para 1.530.000. Então, foi feita a anulação de dotações de empenhos, de dotações da Prefeitura, no valor de 84 mil, e suplementado para a Câmara. A partir de agora, vocês veem que aqui a gente vinha lá em cima com a informação do orçamento e antes da receita aparecia em azul. Agora vai aparecer em vermelho, que são as despesas. O REREL, segundo bimestre 2020. Então, as despesas por programa de governo. Processo legislativo, uma previsão de gasto para o ano 1.530.000, gastou 32,12%. Administração geral e melhorias da gestão, programa da Prefeitura, 2.686.000, foram gastos 1.296.551, 27%. Melhorias de estrada do interior, a previsão de gasto com a infraestrutura, 5.775.000 no ano, foi gasto 2.061.000. Propagandas e publicidade, 133.000, foram gastos 15 mil reais de janeiro até abril. Urbanismo e qualidade de vida, nós temos 500 mil dotado, 410 mil foi realizado, aí já está incluído os 286 mil da pavimentação asfáltica, ou seja, atingimos ali 82% do previsto. No saneamento básico, a previsão era de 420 mil, foi realizado 120 mil, 28%. Apoio à produção, que é a pasta que atende a Secretaria de Agricultura, existia uma previsão de 1.050.000, já foram gastos 992 mil, ou seja, 94% para atender a agricultura. Desses valores, o que mais representou foi uma aquisição de 502 mil reais numa moto niveladora, que já está trabalhando no município, e um caminhão no valor de 324 mil, caminhão basculante para atender a agricultura familiar, chegou agora, o caminhão não chegou ainda, foi licitado agora por esses dias e já está por chegar, logo chega. Despesas por programas sociais. Então, dentro da assistência social, nós temos uma previsão de 794 mil, naquele programa lá, assistência social de qualidade, foram gastos 385 mil. E na proteção social básica, uma previsão de 435 mil, foram gastos 14.952. Esse proteção social básica é recurso que é transferido pelo governo federal. Então, não tem como gastar se o recurso não vem. Saúde, função 10, que é específica da saúde. A nossa previsão de gasto para o ano é 7.689. Foi realizado ali 2.459. Então, na manutenção do gabinete da Secretaria de Saúde, há uma previsão de gasto de 544 mil. Nós gastamos até agora, até abril, 117.271, ou seja, 21%. Na atenção básica, a previsão é 5.661, gastou 34,53%. Média e alta complexidade, 960 mil, gastou 29%. Assistência farmacêutica, que é o recurso que vem para adquirir medicamento, 250 mil, só que só foi realizado por enquanto 78 mil, 31%. Vigilância em saúde também, 55 mil, 20,43%. Outras despesas com programas sociais. Educação de qualidade. Total das despesas é 1.872.000, orçado para o exercício, foi realizado 786 mil. Transporte, 1.037.000, foram empenhados 331. O transporte escolar está parado por enquanto, né, que não está tendo aula, mas logo ele vai se reiniciar, né? Então vai ser feito aí um ajuste com os contratados, né? Os ônibus contratados. Apoio à cultura e esporte, uma previsão de 392 mil, gastou 28,86%. E o Fundeb, que a nossa perspectiva é de 4.692 para o ano,
foram realizados 1.498.000, ou seja, 38,09%. Do total das despesas empenhadas de janeiro até abril, foram 10.821.202,50. Nós temos uma reserva de contingência, que é um valor que fica orçamentariamente guardado para poder atender alguma eventualidade. Então, tem 400 mil. Nós recebemos de receitas correntes, são as receitas, muitas delas vinculadas e outras recursos livres, mas são receitas para manutenção, hospital, manutenção da saúde, manutenção da educação, assistência social, manutenção da máquina administrativa em si. Então, arrecadamos 9.680.000. E a receita de capital, que eu já havia falado antes, 236.240. Então, nós temos de receita, a soma das receitas, 9.916.000. Aí nós temos lá de despesas correntes, despesas efetuadas no exercício, 4.876.000. Despesas com pessoal, 4.927.000. E despesas de capital, que são despesas de investimento, 1.017.000, totalizando 10.821.000. Então, se os senhores olharem ali, o total da despesa está maior que o total da despesa da receita. Só que assim, essa despesa são despesas empenhadas, não são despesas ainda pagas. Por outro lado, nós temos essas informações. A nossa receita recebida nesse exercício foi de 9.916.000. As despesas empenhadas, 10.821.000. Então, apresenta aí no exercício de 2020 um déficit orçamentário de 904.000. No entanto, o município encerrou o ano de 2019 com um saldo em caixa, no valor de 2.597.000. Então, desse valor aí, nós já utilizamos para suplementação 572.500. Continuamos ainda um saldo em caixa do ano passado no valor de 2.025.000. Então, esse 2.025.000 ele é suficiente para suprir esse déficit orçamentário de 904.000 e ainda sobra outro R$1 milhão. Então, o município está com as finanças sanadas e em dia. O saldo financeiro que apresentou do exercício anterior são esses aí, só para poder elucidar aonde que estão as fontes do recurso, porque todo recurso que entra no município, ele é marcado, ele só pode fazer aquilo que a fonte de recurso garante. Então, por exemplo, fonte 00 é recurso livre, de 2.597.000, o único recurso livre que nós temos é aquele ali, 222.000, o restante tudo é recurso marcado. Fonte 01 é educação, 206.000, fonte 15 é educação, 61.000, fonte 17 é eliminação pública, 44, fonte 18 e fonte 19 é Fundeb, 60, educação, fonte 22 é recursos da educação, fonte 24 de convênios, fonte 29 da assistência social, a cessão onerosa é um recurso que foi repassado o ano retrasado para o município. O prefeito vai usar parte desse recurso aí para fazer pavimentação asfáltica. Esse recurso ele é vinculado para investimento. A fonte 46 é custeio da saúde, a 47 é investimento e a 42 é fonte de investimento também da saúde. Então nós temos aí a discriminação do saldo que sobrou em 2019 dessa forma aí. As despesas agora por unidade orçamentária. Por exemplo, gabinete do prefeito. No gabinete do prefeito, de janeiro até abril, teve um gasto de 356.000, ou seja, 43% do previsto para o exercício. Assessoria de comunicação gastou 15.000, 17%. Controladoria interna, 46.000, 27%. Então está em azul porque não atingiu ainda o limite dos 33,33%. E quando está em vermelho ali, 43,09, que gastou um pouco a mais. Secretaria de Administração, 503.000, 34,16. Secretaria de Finanças, 419.000, gastou só 16,81. Secretaria de Educação, o gabinete da Secretaria, então 40,56%. O Fundeb 60, ele está com 31,79%,
o Fundeb 40 com 82,81. Então a gente observa que o recurso que foi destinado para o Fundeb 40 praticamente já se acabou. E o do Fundeb 60 continua porque tem até o final do ano. Aí o que se pagaria com o recurso do Fundeb 40, como não vai ter recurso, porque o Fundeb 60 vai absorver, nós temos que pagar isso com recurso próprio. Então é onde entra essa despesa lá no gabinete administração, que está lá com 678 mil já de gastos realizados. Apoio educacional, 48 mil, e transporte escolar, 439 mil empenhado, ou seja, 29,08%. Departamento de Desporto e Lazer, 7,83% do total previsto. E Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Gabinete da Secretária, do secretário, 117.271, 19%. Atenção básica, 1.928.000, 30%. Saúde média e alta complexidade, 279.000, 28%. E assistência farmacêutica, 78.000, 30%. Vigilância em saúde, 55.000, 22,04%. E Departamento de Água e Esgoto, uma despesa prevista de 370 mil, foram gastos 120 mil. Esse departamento aí, o maior gasto dele é a energia. Secretaria de Assistência Social, 175 mil na estrutura, na administração. O fundo, 225 mil, gastou 25,15. E o Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente teve algumas pequenas despesas, mas foram empenhadas no gabinete da secretária. Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio. Esse aí, do total previsto de 340, gastou 165, 48%. E o Departamento de Agropecuária, que empenhou lá 827 mil, que foi a aquisição daquela moto niveladora e do caminhão que eu falei ainda há pouco. Secretaria de Obras, Administração Geral, gastou 2.032.000, 58% do previsto. Coordenação de Serviços do Interior, 29.000, 16%. Coordenação de Serviços Urbanos, 90.000, 17%. E coordenação de serviços com recurso do FETAB, 290.000, 22,18%. Meio Ambiente e Turismo, não teve despesa ainda. Procuradoria-Geral do Município, 49.549, ou seja, 17,09. O Fundo Municipal de Previdência, ele tem 2 milhões de dotação prevista, sendo 1.100.000 para administração, paga-se salário do servidor, paga aposentadoria, pensão e manutenção do fundo. Então, essas despesas, elas geraram até abril 358.485, ou seja, 32,59. Está totalmente dentro dos limites ali. E aí tem uma reserva de contingência no valor de 900 mil. Ainda tratando do REREL segundo bimestre, aí nós temos aqui a execução das receitas do Fundo Municipal de Previdência. Existe uma previsão de contribuição de 805 mil. Essa contribuição é a contribuição feita pelos servidores. Então deu 270.515, 33,60%. Outras receitas deu 19.612, a compensação entre INSS e regime próprio de previdência, então deu um pouco acima do que a gente estava esperando. Receita de capital não entrou nenhum recurso. E a receita intra-orçamentária é aquela parte que a prefeitura paga, da parte patronal. Então, 464.960. Nós temos aqui, até nesse momento, a apresentação da REREL. O REREL é o relatório resumido da execução orçamentária. Então, ele mostra a execução do orçamento. Daqui para frente, nós temos o relatório de gestão fiscal. Ele demonstra os índices, o cumprimento dos índices que são estabelecidos pela Constituição. O que o município tem obrigatoriedade de cumprir e em qual período. Então, é um outro relatório, é uma outra espécie de informação. Então, nós temos aqui a receita do primeiro quadrimestre, de janeiro até abril, 9.680.000,
e receita de capital 236 mil, totalizando 9.916. Nós temos a receita consolidada, que é a receita do município mais a receita da Previdência. Receitas correntes 9.970 e a de capital 236, totalizando 10.206. Nós temos aqui a informação do gasto de pessoal dos últimos 12 meses. Ele pega então de maio de 2019 até 30 de abril de 2020. O total de gasto com pessoal, total geral, foi 15.617. Pessoal e encargos, 13.747. E contratos médicos, 1.139. Esse valor aí ele é calculado com base na receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? É toda a receita corrente que entra no município, menos as deduções dos valores que são contribuídos para o Fundeb, mais a receita do Fundeb. Então, ela totalizou, de maio do ano passado até abril desse ano, 30.648. Esse percentual de gasto com o pessoal aí atinge 50,96%. O limite prudencial do município, de qualquer município, é 51,30. Então nós estamos com 50,96 nos últimos 12 meses, está dentro da perspectiva. No entanto, quando se pega de janeiro até abril, a gente tem uma mudança, uma informação que não é muito satisfatória. Que veja bem, a nossa despesa com o pessoal foi de 5.262, pessoal e encargos 4.952 e contratos médicos de janeiro até abril 309 mil. E aí pega só a receita do período também, de janeiro até abril, 9.680. Nesse cenário nós estamos com 54,36%, ou seja, extrapolamos o limite de gasto de pessoal, que o máximo é 54%. Então é um cenário preocupante. A receita do município caiu e as despesas de pessoal continuam, porque não foi mandado ninguém embora. Então, assim, o município tem que prestar atenção nessas informações, né? E agora é hora de fazer cortes de hora extra, cortes de qualquer vantagem que o funcionário esteja recebendo para poder se enquadrar dentro do limite. O limite máximo que nós podemos chegar é 54%. Nós temos aqui aquele mesmo quadro que eu já mostrei antes, que faz parte da demonstração do RGF, que trata-se do recurso do Fundeb, né? 1.356 de contribuição contra 1.548 de arrecadação. E o spread de 192 mil. Quer dizer, o município está vantajoso para o município fazer parte do fundo do Fundeb. No entanto, do total de recurso que entrou, foram gastos 82,72% na manutenção na manutenção do magistério. Foram gastos com pagamento de professores e encargos 1.281. Nós temos aqui a avaliação das receitas dos impostos. Aqui não entra todas as receitas, entra só as receitas dos impostos. E desse cálculo é que se faz a base para poder investir na educação e na saúde. Então nós temos lá IPTU mais dívida ativa arrecadado 86 mil, ITBI 23 mil, ISSQN 154, Imposto de Renda 110, FPM, ITR, Lei Candir, cota parte do IOF Ouro, ICMS, IPVA e IPI Exportação. Esse valor totalizou 7.213.415. Então esse aí é a base de cálculo, que é o limite constitucional para gastar na saúde e na educação. 25% da educação, ele daria 1.803.000. No entanto, o gasto efetivo foi 2.226.000, ou seja, 30,87. Nós gastamos 5,87 percentual a mais que o mínimo obrigatório. E na saúde, o 15% daria 1.082.000.
são os gastos com recursos próprios. Nós gastamos 1.298.000, ou seja, 18%, 3 pontos percentuais acima do limite mínimo exigido pela Constituição. Então, esses aí foram os índices que são apresentados para o relatório de gestão fiscal. Nós temos informações complementares, esses documentos aí vai estar publicado já no portal Transparência do município, e lá tem todas as informações que os senhores precisam para poder conhecer onde que o município está, da onde arrecada, quanto arrecada e onde gasta, né? Então está lá no portal Transparência todas essas informações. E nós temos também o portal da Prefeitura, novomundo.mt.gov.br e /ouvidoria. Você pode ir lá fazer reclamação, denúncia, crítica, pedido de informações, consultas, elogio, sugestão, qualquer coisa relacionada ao município, você pode entrar lá no ouvidoria e fazer o seu registro. E a ouvidoria também tem um e-mail, que é ouvidoria@novomundo.mt.gov.br, que está aberto à disposição da população para poder fazer as suas reclamações, tá? Então, a contadora responsável por essas informações é a Juliana Fresneda, é a responsável pelo Departamento de Contabilidade, e eu aqui que estou te apresentando sou o Sidney Euribes, eu sou assessor contábil e atuo na prefeitura ali, em suporte à Juliana Fresneda, tá? Então, qualquer dúvida com relação a essa apresentação, vocês podem mandar e-mail para ouvidoria@novomundo.mt.gov.br e o pessoal vai aí, no máximo 2 dias, 3 dias, vai responder para vocês qualquer dúvida que tenha transcorrido por essa apresentação aqui, ou qualquer outra dúvida que vocês vejam no município, nas ações de qualquer servidor, qualquer problema, pode entrar na ouvidoria. A ouvidoria tem um canal aberto para poder atender o contribuinte. Da minha parte, muito obrigado e agradeço aí. Vamos esperar o momento em que essa pandemia esteja finalizada para a gente voltar às nossas audiências públicas no plenário da Câmara, como sempre a gente fez. Muito obrigado.